Então pega a tua Bíblia aí, abre lá no livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel. Essa época do ano é uma época muito difícil para mim, pessoalmente, Creuze. Eu não sou o tipo de pessoa que tem aquilo que se chama de habilidades sociais. Eu não sou lá uma pessoa muito social. Talvez você que convive comigo há muito tempo já deve ter tomado vários cortes assim, de eu passar e não dizer bom dia, boa noite. Talvez alguns já se chatearam, o pastor me viu e nem me abraçou, nem falou comigo, nem me deu um beijo. A Lu também, a Lu já me falou isso aí. Mas existe um pouco de que eu não percebo mesmo. Porque se você não falar comigo, não vai fazer diferença nenhuma também. Se você não me falar bom dia, boa noite, me der um beijo, um abraço, passar reto, eu não vou nem lembrar. Não vou nem... Porque eu vivo meio no mundo de Creuze, assim, meio no mundo Marte, Vênus, sei lá o quê, mas eu não ligo para essas coisas. Não fui criado assim, não era assim na minha casa. Tem muitas pessoas que são criadas assim, né? Entra em casa, vai entrar, vai dar benção para o pai, benção para a mãe. Não tive isso na minha casa. A gente entrava e saía e nem se dizia bom dia, né, na maioria das vezes. Todo mundo criado meio independente e eu não tive essas habilidades criadas, educadas em mim. Então é muito forçoso para mim, é difícil para mim dizer bom dia, boa noite, tudo bem. Sabe aquelas coisas assim, tudo bem, como vai você? E sua esposa, e os filhos, como é que vai? Isso para mim é pesado. Eu tenho que fazer isso assim, arrastando. É muito sofrimento para mim. É verdade. Quando chega Natal e Ano Novo, então, meu Deus. Que você chega nos lugares, as pessoas abrem um sorriso. Feliz Natal! E sabe por que essas coisas são difíceis para mim, pessoalmente? Porque tudo para mim exige uma reflexão teológica por trás. Então quando você diz para mim assim, bom dia, eu tenho que parar uns 5 minutos para pensar o que eu vou te responder. Tipo assim, será que é um dia bom mesmo? Será que eu briguei com a minha esposa de manhã? Será que eu fiz já a minha devocional? Será que eu não pedi perdão para Deus? Aí já vem um monte de texto bíblico assim, basta o dia o seu próprio mal. Os dias são maus, não tem nada de bom nesse dia. Eu queria ir para o céu, não queria nem terminar de viver esse dia. Então assim, responder um bom dia para mim, exige de mim, o meu cérebro entra em curto-circuito. Eu fico muitas vezes paralisado, a pessoa diz bom dia para mim, boa tarde, aí você está bem. Eu demoro às vezes um tempão, porque minha cabeça entra em parafuso. O que eu vou responder? Eu tenho um medo de soar hipócrita, de soar falso, fingido, de fazer simplesmente porque isso é socialmente esperado. E quem me conhece sabe que eu não gosto muito de fazer aquilo que os outros esperam que eu faça. Eu gosto de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer porque Deus quer que eu faça. Isso exige um pensamento teológico. E aí quando eu chego nessa época do ano, você chega na loja, né? Você vai comprar alguma coisa no supermercado, a caixa olha para você assim com um sorriso enorme e fala assim, Feliz Natal! Próspero Ano Novo! Eu paro... Já vem na minha cabeça, será que essa mulher sabe o que é Natal? Certeza que ela está pensando em Papai Noel. Isso é o que fica no meu cérebro. Ela está pensando em presente. Ela nem sabe o que é o Natal. Vou ter que parar aqui agora, perder tempo, falar para ela, contar a história. O Natal não tem nada a ver com Papai Noel, com isso aí que você acha que é Natal, árvore, esse negócio que está enfeitando a loja aqui. É o seguinte, Natal é Jesus. Aí minha cabeça entra em... Eu fico assim. Próspero Ano Novo, então, meu Deus do céu. Eu falo assim, olha, está difícil ser próspero Ano Novo. Meus filhos vão ter que mudar de escola, vão para uma escola particular. Eu não vou pagar, não tenho dinheiro para pagar a escola particular.
Eu já não tenho, já passei metade do ano no vermelho, paguei o do vermelho com o 13º, já estou pensando agora que tem 2 pau para comprar de material escolar no começo do ano agora, e PVA, como é que o ano vai ser próspero? Mas aí, socialmente, a gente, não, mas esse é um desejo que a gente tem para a pessoa, de que seja um próspero ano novo. Aí na minha cabeça já vem assim, mas como é que essa pessoa vai ter um próspero ano novo se nem Jesus ela conhece? Vai ter um ano de cão, sem Cristo, sem salvação, sem fé, sem caminhada com Deus, não vai ser próspero ano novo. Se eu responder próspero ano novo, rapaz, é difícil para mim. Eu sei que não é para a maioria das pessoas normais, mas eu não sou normal. Tem alguns que dizem que isso é coisa de psicopata. Talvez seja. E Jesus está no caminho de transformar um psicopata num crente. Mas o fato é que, quando eu paro para pensar em Feliz Natal e próspero Ano Novo e boas festas e todos esses desejos que cercam essa época do ano e essas coisas que nós dizemos para as pessoas, me ocorre sempre um pensamento. E o pensamento é, será que eu respondo aquilo que a pessoa quer ouvir? Ou será que eu respondo aquilo que ela precisa ouvir? São 2 coisas bem diferentes. E o grande conflito para mim é esse. Será que eu respondo para ela o que ela quer ouvir? Feliz Natal, próspero Ano Novo. Ou será que, de fato, essa não é uma oportunidade para eu responder para ela não o que ela quer ouvir, não aquilo que ela espera ouvir, não aquilo que todo mundo responde, mas aquilo que ela precisa ouvir? Para que, de fato, o Natal seja feliz. Para que, de fato, o Ano Novo seja próspero. Esse é o meu grande conflito. E aí, dá-lhe Creuze ler Bíblia. E encontrar uns retardados que nem eu. Encontrei. Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Tem um profeta. Esse profeta é dos meus. Chamado Micaías. Micaías aparece a única vez na Bíblia aqui. Não existe nenhum outro relato de Micaías em nenhum outro lugar das Escrituras. Olha o que está acontecendo. Começo do capítulo 22 diz assim: durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: não sabem que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então, voltou-se para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para conquistar Ramote-Gileade? E Josafá respondeu ao rei: claro que sim, você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados e os meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: antes, porém, consultemos ao Senhor. Essa é uma conversa entre Josafá, rei de Israel, rei de Judá, e Acabe, rei de Israel. 2 reis. Josafá era um rei jovem. Tinha 30, 35 anos de idade. Bem provavelmente nessa passagem aqui, por volta de 30 anos de idade, tinha acabado de se tornar rei. O cara não manjava muito dos paranauê do que era ser rei. Estava começando. E a conversa dele é com o experiente rei Acabe, o rei de Israel. Experiente, mas corrupto. Um homem que se prostituiu com o balaísmo. Ele introduziu a adoração de Baal em Israel por causa da sua esposa. Porque Acabe não era aquele cara que a gente pode dizer assim, macho para valer de verdade. Quem mandava em casa era a esposa dele, Jezabel. Esse é o caso. O experiente e corrupto, conversando com o jovem inexperiente. E a conversa de Acabe é uma conversa que tem muito a ver com o tipo de homem que Acabe era. Acabe era um homem sedento pelo poder, sedento pela glória, sedento pela fama, pelo sucesso.
E todo homem sedento por glória, fama, sucesso e dinheiro também é sedento por guerra, por violência. Porque geralmente só se consegue sucesso, fama e dinheiro sendo agressivo. E Acabe era esse tipo de cara. Alguns textos antes, alguns capítulos antes, a história conta, por exemplo, que um dia Acabe olhou pela janela do palácio e viu um campo. E ele falou: eu quero aquele campo para mim. Ele foi conversar com o dono do campo, Nabote. Ele falou para o dono do campo: olha, eu quero comprar de você o campo. E Nabote disse: não vou vender o campo, porque esse campo é da minha família há muitos anos. Isso é uma herança de família, eu tenho apego a essa terra, então eu não vou vender. Acabe voltou para casa triste, solitário, ficou lá na cama, depressivo, se encolheu, abraçou o joelho, ficou lá chorando. Até que chega o homem da casa, Jezabel. E Jezabel olha para o maridinho dela, todo ali choroso, né? Jezabel resolve o problema. Vai lá e manda matar Nabote. Manda matar Nabote, mata Nabote, toma o terreno de Nabote, chama Acabe, o maridinho mimado, e fala: tá aí, o terreno é seu. Acabe nem pergunta o que ela fez para conquistar o terreno, ela não se preocupa com a vida de ninguém, porque Acabe, na cabeça de Acabe, é assim: o que eu quero eu tenho, e se não me dão eu mato. Esse é Acabe, um rei vil. E esse cara está aqui querendo arrumar guerra. Querendo arrumar guerra. E o rei inocente, o rei inexperiente, Josafá, vai ali e a pergunta é: você vai para a guerra comigo? E o bobão: eu vou, a gente é um, tamo junto, parceiro, vamos para cima deles, e não tem papo, o meu exército é o seu exército, os meus homens são os seus homens, vamos guerrear. Só que Josafá era um homem que serviu a Deus, e que pensava em Deus. E ele faz uma sugestão: mas olha, antes da gente sair para a guerra, não seria melhor a gente consultar o Senhor? Não é melhor perguntar para Deus o que Deus acha? Se essa guerra é uma guerra que Deus quer ou que Deus não quer? E esse é o contexto da passagem. Homens poderosos, ricos, donos de um grande poder, vão fazer uma consulta. E eu acho interessante essa passagem porque normalmente isso acontece nas empresas no final do ano. O teu chefe, ele é o carrasco o ano inteiro. Ele te xinga, ele te maltrata, ele xinga todo mundo, ele não paga bem, ele desconta os seus atrasos de 1 minuto, ele faz questão de certas idiotices, ele é o seu inimigo. E você passa o ano inteiro falando assim: eu odeio meu chefe. Porque muitas vezes esse chefe usa do poder e da condição e da situação dele para abusar dos funcionários. Com horas extras, que nunca são pagas, que viram bancos de horas e que depois se tornam mais trabalho ainda. E por aí vai. Só que quando chega no final do ano, o espírito natalino, que na verdade é um baita de um espírito de hipocrisia, toma conta de tudo quanto é empresa. A galera enfeita as mesas, compra um presente para o chefe, que ele xingou o ano inteiro, e leva para o chefe e fala: olha, está aqui, você é o melhor chefe do mundo, você é fantástico, muito bom trabalhar com você, que o ano que vem a gente trabalhe junto e fique... Aí eu fico pensando: uau, que baita hipocrisia, que baita mentiroso, que jeito mais torpe de enganar uma pessoa. Dizer para ela o contrário do que você sente dela, ainda dar um presente e desejando que vocês trabalhem juntos e que a empresa vá muito bem. Mentira. Mentira. Mentira da mentira da mentira. Mas poderosos gostam de ouvir isso. E assim que o Josafá diz para Acabe: vamos consultar a Deus? Olha a resposta de Acabe: claro. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total. 400 puxa-sacos. O texto hebraico diz que são 400 fortes.
São 400 homens poderosos em termos de influência e de profecia em Israel. Mas eram 400 homens, e o texto, se você ler depois em casa, não dá tempo da gente ler tudo. Vai dizer que esses homens, eles sempre diziam aquilo que o rei queria ouvir. Sempre. 400 caras. Sempre dizendo aquilo que o rei queria ouvir. Então foi fácil para Josafá. Para Acabe, quando Josafá disse, vamos consultar a Deus. Opa, vamos, claro. Deixa eu trazer os meus 400 profetas aqui. Escola profética de Israel, vem cá, 400 líderes espirituais, 400 pastores, 400 homens de Deus. E eles fazem uma pergunta para esses 400 homens, diz o texto assim, nós devemos ir à guerra, sim ou não? E todos eles disseram, sim, rei, vai para a guerra. Vai que você vai ganhar, você vai prosperar, vai dar tudo certo, você vai acabar com seus inimigos, pode ir para a guerra. Porque geralmente as pessoas gostam de se cercar de pessoas que dizem o que elas gostam de ouvir. Normalmente nós não gostamos daquelas pessoas como eu, que não dizem aquilo que naturalmente todo ser humano normal diz. Que não simplesmente diz o bom dia. Que não simplesmente diz Feliz Natal e Ano Novo. É aquela pessoa que é incômoda. E nós não gostamos de pessoas incômodas. Aliás, uma coisa que nos incomoda muito, os seres humanos, é a verdade. A gente odeia chegar numa pessoa e dizer bom dia, e a pessoa dizer, cara, meu dia não está muito bom não. Acabei de bater o carro, aí você já fala, lá vem de novo. Senta que lá vem história. Nós não gostamos. Nós gostamos de nos cercar de pessoas que dizem bom dia. Por mais que o dia tenha sido um inferno. Aquele que deseja para você assim, Feliz Natal, mesmo que o ano inteiro ele te xingou. Nós gostamos disso. Nós gostamos de pessoas que falem coisas que nos agradam. Nós geralmente nos afastamos das pessoas que falam aquilo que nós não gostamos de ouvir. Uma das coisas que impede a nossa igreja de crescer sou eu e o Márcio. Por quê? Porque a gente não prega o que as pessoas querem ouvir. Se a gente pregar que você vai ficar rico, que você vai ter cura da sua doença, que vai dar tudo certo na sua vida, que vai ser tudo bem, que Feliz Natal, próspero Ano Novo, ano que vem vai ser fantástico, vai dar tudo certo. Enche, lota a igreja. Só falar coisa boa. É verdade. Teve já gente que saiu da nossa igreja e falou assim, eu estou indo porque não me adaptei muito com a mensagem. A mensagem. E por que você não gostou da mensagem? A gente está pregando alguma coisa contrária à Bíblia, que você não gostou? Não, é que eu preciso ouvir mais mensagens. Aí o Márcio foi dando corda e falou assim, motivacional, isso! Sabe, aquela mensagem que deixa a gente para cima, que a gente sai daqui feliz, que sai achando que vai resolver todos os problemas do mundo amanhã. Fala, tá, entendi. Essa mensagem a gente não prega mesmo, não. E pessoas não gostam disso, então óbvio que elas não vão querer vir aqui para ouvir um tipo de mensagem que vai apontar os erros dela, os pecados dela, os problemas dela, aquilo que ela tem que mudar na vida dela, porque tudo isso é incômodo. Eu não quero mudar. Eu não quero que alguém bote os dedos nas minhas feridas, e eu não quero que alguém me diga o que eu posso, o que eu não posso fazer, e como eu posso e como eu não posso fazer. Eu quero viver do meu jeito e quero ir num lugar para ser colocado para cima. Normalmente é assim. Essas igrejas estão bem cheias. Talvez até no dia de hoje. Mas a questão é que os 400 profetas simplesmente falaram que o rei gostava de ouvir. 400. Enfim. Todos eles responderam, sim, o Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Eu não sei porquê. O texto não nos diz. Mas o texto diz que Josafá não ficou contente com a resposta. Josafá ouviu aquilo e não soou bem ao ouvido de Josafá.
Lembre-se que Josafá era um homem de Deus. E ele faz uma pergunta dizendo para ele: será que não tem mais alguém, um profeta do Senhor? Restou mais algum? Tem mais alguém para quem perguntar se Deus quer que a gente vá para a guerra ou não? E o rei de Israel disse para Josafá: tem mais um cara para consultar o Senhor por nós, mas eu odeio ele, porque ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Ele se chama Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria falar assim, respondeu Josafá. Então ele foi confrontado. Não, se ele fala em nome de Deus, você não deveria falar assim dele. Está vendo o contraste entre Josafá e Acabe? Acabe estava interessado em cercar-se de profetas que falavam o que ele gostava de ouvir. Então, que tipo de profeta eu gosto? Que tipo de pessoas eu procuro? Acabe era o cara que eu procuro quem fala o que eu quero ouvir. Interessante porque no Novo Testamento tem um texto que diz que os últimos tempos seriam caracterizados dessa forma. O tempo diz que nos últimos tempos os homens seriam maus, mais amantes dos seus próprios prazeres do que amantes de Deus. E essas pessoas que são mais amantes dos seus próprios prazeres do que amantes de Deus, elas vão procurar profetas. Mas elas vão procurar profetas que falem conforme os seus próprios corações, aquilo que elas querem ouvir. Essas são a maioria das pessoas. Quando a maioria das pessoas diz para você assim: Feliz Natal, próspero Ano Novo, ela só espera que você diga: para você também, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Quando as pessoas dizem para você bom dia, elas esperam que você responda bom dia. Ela não espera se socialmente que você diga: poxa, para mim hoje não está um bom dia. Nós criamos máscaras sociais e gostamos delas. Isso é natural. Mas Josafá não. Josafá falou: vamos ouvir esse cara. E a sequência do texto, versículo 10, diz assim: vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no trono da eira, junto à porta da Samaria. E todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Quenaías, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com este chifre o rei ferirá os sírios até a morte. E todos os outros profetas concordaram, dizendo: sim, suba a Ramote Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor entregará nas suas mãos. Próspero Ano Novo, Feliz Natal, vai lá, vai firme, vai dar tudo certo. Não é isso que você quer ouvir? Pois bem, então é isso que eu digo para você. Com presente na mão. Chifre. Vai lá. Dá presente. Todos os outros profetas concordaram. Aí vem o tal do nosso amigo Micaías. Enquanto isso, o mensageiro foi buscar Micaías. E essa parte é muito engraçada. Porque o mensageiro vai dizer para Micaías o seguinte: estão te chamando lá para fazer uma profecia para o rei. Eu já estou ligado que tu é um cara que sempre fica furando os olhos do rei. Então o negócio é o seguinte, mano. Os 400 caras já disseram que vai dar certo o que o rei quer. Vai lá e fala a mesma coisa. Vai lá e fala a mesma coisa. Então o mensageiro já foi com um negócio dizendo o seguinte: não fala o que Deus quer que você fale. Fala o que o rei quer ouvir. Ele foi. Chegou na presença do rei e o rei perguntou: Micaías, o que Deus diz? Vou à guerra ou não vou à guerra? E Micaías respondeu: vai para a guerra, rei, você vai vencer.
É óbvio que ele está sendo totalmente irônico. Ele está zombando da cara do rei. Ele está dizendo para o rei: você já não mandou o mensageiro dizer para eu falar aquilo que você quer ouvir? Então eu estou falando. Vai lá. A gente sabe que é ironia, porque a reação de Acabe é muito interessante. O texto vai dizer para a gente: quando Micaías chegou e falou o que o rei queria ouvir, o rei virou para Josafá e disse: está vendo? Eu não falei para você que esse cara não falava nada de bom para mim? Porque Micaías zombou da cara dele. Micaías riu dele. O que você me chamou para falar? O que você quer ouvir? Estou falando. Você vai vencer. Mas a coisa era um pouco mais adiante. E no versículo 16 diz assim: mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? É um profeta que está mentindo. Todos os outros profetas falaram o que o rei queria ouvir. Mas quando ele fala o que o rei queria ouvir, o rei fala para ele: você está mentindo, eu sei que você é mentiroso. Você só está falando o que eu quero ouvir, eu te chamei aqui para você falar a verdade. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pela terra, pelos montes, como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse: o seu líder foi morto, mandem-os para casa em paz. A mensagem de Micaías não era o que Acabe queria ouvir. A mensagem de Micaías era o seguinte: você vai perder a guerra, você vai morrer na guerra, e o seu povo vai ficar disperso, e finalmente o povo vai ter paz, porque o problema do povo de arrumar tanta guerra é você. O povo está sem você, eles vão ter finalmente paz. Essa era a mensagem. Era tudo que Acabe não queria ouvir. Aliás, depois você pode ler em casa. Leia o final do capítulo, você vai ver que Micaías vai dar os detalhes de como que Acabe morreria. Acabe ouve Micaías? Claro que não. Claro que Acabe não ouve Micaías, e tampouco Josafá. Nem Josafá, nem Acabe dão atenção à profecia de Micaías. Pelo contrário, o texto vai dizer para a gente que Acabe manda prender Micaías e manda jogar ele num canto. E quando Micaías está saindo, ele vira e diz para aqueles homens que estão ali: ó, o negócio é o seguinte, anota aí, vai acontecer o que eu falei. Se não acontecer é porque eu não sou profeta de Deus. E ele vai embora. A questão que eu fico pensando sempre, e é o que mais me martiriza, e que mais me faz ser difícil para mim responder o que as pessoas, bom dia, boa noite, boa tarde, é porque eu estou sempre pensando nessa questão. Eu respondo o que a pessoa quer ouvir, aquilo que é socialmente aceito, ou eu respondo o que essa pessoa precisa de fato ouvir? Será que quando uma pessoa diz para mim, Feliz Natal, ao invés de responder Feliz Natal, eu não deveria dizer, Natal para você é o quê? Você entende que Natal é Jesus Cristo morto na cruz? Você entende que Jesus veio ao mundo, que o Natal é a celebração da vida dele, e que se você não estiver nele, se você não crer nele, se você não confiar nele, o seu Natal não vai ser feliz? E que isso que você chama de felicidade, comer peru, encher a barriga, estar com a família vendo o show do Roberto Carlos na televisão, dando risada, bebendo, isso não é felicidade? E que felicidade é Cristo, e não simplesmente um Cristo que faz parte de uma religião, ou que está preso num crucifixo na sua casa, ou que simplesmente é o filme que você vai ver na Rede Globo passando, mas um Cristo que é real na sua vida, um Cristo que impacta o seu coração, um Cristo que vai mudar os teus sentimentos, as tuas emoções, e muitas das coisas que você chama de felicidade não serão mais felicidade, mas se tornarão em tristeza. Será que não era isso que eu tinha que dizer?
Quando a pessoa pergunta ou fala para mim, próspero ano novo. Será que eu não tenho que responder para ela, olha, eu desejo para você que o seu ano novo não seja cheio de dinheiro, nem seja cheio de glórias profissionais, mas eu desejo que o seu ano novo seja cheio de Jesus Cristo. Porque nenhum dinheiro, nem carro, nem casa, nem banco, nem trabalho, nem profissão, nem cargo é tão bom quanto ter a Jesus Cristo. Eu acho que era isso que Micaías diria. Ou talvez, ironicamente, feliz mesmo, vai nessa sua fé aí. Próspero, vai ser muito próspero. Só que não. Eu fico sempre me pegando a isso. E essa semana eu estava ouvindo um vídeo de um pastor pregando esse texto, e eu falei, é isso que eu quero falar no domingo, porque esse é o meu conflito. Esse texto falou muito comigo essa semana. Eu tenho orado muito sobre ele, eu tenho pensado muito sobre como é que eu tenho reagido diante das pessoas. Será que quando me perguntam a minha opinião, ou me desejam alguma coisa e esperam que eu fale a verdade de volta, será que eu não estou sendo igual aos 400 profetas? Que simplesmente disseram, vamos falar o que ele gosta, o que ele quer ouvir, porque com ele não adianta falar o contrário, ele não vai ouvir mesmo. Enfim, Micaías fala, dá toda a profecia da morte de Acabe, e Acabe vai para a guerra. Só que Acabe é esperto. Acabe não é bobo. Ele tem um plano. E obviamente o plano de Acabe é melhor do que o plano de Deus. Porque Deus falou assim, você vai morrer na guerra. Então Acabe faz um projeto. Ao invés de se vestir como rei, ele se veste como soldado, um soldado qualquer, um peão. E ele bota Josafá vestido de rei. Vai lá o tonto inexperiente. E vai somente Josafá, porque as ordens do exército da Síria era, não é para matar mais ninguém, só mata Acabe. Essa era a ordem do exército da Síria. No campo de batalha vocês vão procurar Acabe, onde vocês virem o rei vestido de rei, porque o rei, lógico, ia para a guerra com uma armadura diferente, vai atrás do rei. E quando eles vão para a batalha, o plano de Acabe dá certo. Eles começam a perseguir Josafá, achando que Josafá era o rei de Israel, era Acabe. E eles vão atrás de Josafá, e vão atrás de Josafá, e vão atrás de Josafá, e de repente Josafá dá um grito ordenando seus soldados, e eles falam, não, isso não é Acabe. E aí o texto fala que um soldado, no meio do exército da Síria, um aloprado lá, pegou uma flecha e atirou para cima. Aleatoriamente. Simplesmente ele não mirou em ninguém, ele não viu nem onde a flecha caiu. Ele não tinha um alvo. Ele simplesmente pegou e e a flecha veio voando pelo ar e atravessou a armadura de Acabe e atravessou Acabe no meio. Acabe foi morto, como o profeta disse que seria. Assim como o profeta disse que seria, morto. O texto diz que Acabe passou o resto do dia em cima da carruagem dele, sangrando, até morrer. E os soldados levaram o corpo dele num tanque em Samaria, que era o tanque das prostitutas, onde as prostitutas da Samaria tomavam banho. Foi onde Acabe foi lavado pelos seus soldados. Um prostituto, um homem que se prostituiu com deuses estranhos, sendo lavado no tanque das prostitutas. E o texto diz que os cachorros lambiam o seu sangue na carruagem. Foi pior para a esposa dele, porque os cachorros comeram ela, a carne dela. E assim termina a história de Acabe, de uma maneira sobrenatural. Eu fiquei pensando, a mensagem que a gente tem que dar para esse mundo não é uma mensagem fácil de ser dada.
chegar para as pessoas e dizer: você é pecador, tudo que você faz desagrada a Deus. As suas obras de justiça, aquilo que você fala assim, acertei na vida, para Deus é um trapo imundo. Você é morto para Deus. Você é um defunto em decomposição. Deus tem nojo de você. Você não é filho de Deus, você está separado de Deus. E o que você precisa agora é abandonar tudo que você acredita. Abandonar os ensinos que o seu pai te deu. Abandonar a religião que você seguiu. Abandonar as crenças que você tem, os livros que você leu, os padres que você ouviu, os guias que você escutou, os João de Deus a quem você foi atrás. Você tem que abandonar tudo isso. Você tem que renegar toda a sua história. E você tem que abrir mão de você mesmo, da tua própria vida. E entregar para Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E agora você vai começar um processo de nascer de novo e ser refeito uma nova criatura. Ah, que mensagem dura de dizer. É mais ou menos como dizer para Acabe: ei, tu vai morrer, velho. Tu vai morrer. É por isso que a Bíblia diz que a mensagem do Evangelho é loucura. E que os crentes são tudo doido. Porque os crentes vão levar para o mundo uma mensagem que o mundo não quer ouvir, uma mensagem que o mundo não deseja ouvir. A mensagem que o mundo deseja ouvir é Feliz Natal, próspero Ano Novo, boas festas. O mundo não quer ouvir: você não sabe o que é o Natal. O mundo não quer ouvir: não vai ter próspero Ano Novo se não tiver Jesus. O mundo novo não quer ouvir que só existe festa de verdade quando se está em Cristo. Eles não querem ouvir. Mas o mundo está precisando de mais Micaías. Porque está cheio de 400 milhões de profetas dizendo que as pessoas querem ouvir. Então eu quero te fazer um pouco Creuze no fim do ano. Quero te deixar um pouco retardado. E te fazer pensar um pouco mais em que resposta você vai dar. Quando as pessoas chegarem para você e disser: Feliz Natal, próspero Ano Novo. Quando aquele cara do seu trabalho que mente sobre você, que puxa o seu tapete, que fala mal de você para o chefe, quando aquele chefe carrasco vier para você, chegar na tua mesa: oh, Feliz Natal, que você vá bem o ano. O que você vai responder? O que a pessoa quer ouvir ou aquilo que ela precisa ouvir? Aquilo que vai agradar o coração dela e vai dizer para ela um monte de coisa que não vai acontecer. Porque não haverá nem feliz, nem próspero, nem boas festas sem Jesus Cristo. É mentira dizer isso para as pessoas. E nós temos que dizer para as pessoas talvez uma verdade que as choque de uma maneira tão grande que pode fazer com que elas acreditem. Ou não. Uma coisa interessante aqui no texto é que o rei pergunta para Micaías: ô cara, fala, como é que Deus falou isso aí para você? E Micaías conta uma história para o rei. Uma história que ele diz assim: ó, o negócio é o seguinte, você não está querendo entender o que eu disse, que não é para ir para a guerra, então eu vou te dizer o seguinte. Teve uma reunião lá no céu. Deus juntou todos os espíritos do bem e do mal. E nessa reunião lá no céu teve uma discussão. A vontade de Deus era: como é que eu vou fazer para matar Acabe? Isso era a vontade de Deus. Como é que eu vou fazer para matar Acabe? E aí um dos espíritos diz: bom, eu sei como fazer para matar Acabe. Vamos levantar 400 mentirosos para dizer para ele ir para a guerra. Para falar para ele o que ele quer ouvir. E Deus gosta da ideia. Deus fala: é isso mesmo. Você vai conseguir fazer? Vou. Então pode ir. E os 400 mentirosos
são enviados de Deus para enganar Acabe, porque Deus queria dar paz para o povo, e o único jeito de dar paz para o povo era matando Acabe. É interessante porque Micaías entra nesse papo, levando uma profecia que já está determinada, não vai dar certo. Quando Micaías se levanta para falar a verdade, Micaías, já tinha consciência plena de que o rei não creria na verdade. Porque ele já sabia que a vontade de Deus era que o rei morresse. Não sei se você já sacou para se perguntar para esse texto, mas para que Deus manda um profeta falar a verdade, mesmo sabendo que o cara não vai ouvir a verdade? Não é desperdício de tempo? Vai lá falar, mas ninguém vai te ouvir. Então vou falar para quê? Como que você responderia isso? E a resposta que eu tirei desse texto para mim é que a verdade tem que ser dita, não porque ela será crida, mas porque é a verdade. E eu quero terminar contando uma historinha que aconteceu lá em casa essa semana, e isso ainda me tocou mais ainda. Meu filho chegou na roda de amiguinhos, eu estava sentado na sala, e eles lá fora, um monte de criança. E o Noah chegou para as crianças e falou assim: esse negócio de Papai Noel não existe, para de ser boba, é o seu pai que compra o presente para você. E eu ouvindo da janela. Aí um amiguinho deles lá, virou e falou assim: Noah, para, cara, deixa ele acreditar. Aí o Noah disse: mas eu só estou falando a verdade, não existe mesmo Papai Noel. Aí o outro virou e falou assim: Noah, você está estragando com os sonhos dele. Aí o Noah virou e falou assim: mas os sonhos dele são mentira. Eu não estou estragando com os sonhos dele, eu estou salvando ele da mentira. E aí o amiguinho falou: não vamos brincar mais com ele, esse moleque é chato. Ele fica acabando com o sonho das pessoas. E aí virou uma discussão, um quebra-pau e tal, e no meio do quebra-pau surge a Manuela. Aí a Manuela vem e fala assim: Noah, não adianta ficar brigando, eles não vão te ouvir. Eles querem acreditar na mentira, deixa eles. E nessa hora eu chamei os dois para dentro de casa, abri a janela, falei: Noah, Manu, vem para cá. Porque eu queria contar para eles a história de Micaías, eu queria dizer para eles: vocês estão certos. O Noah está certo porque está falando a verdade tem que ser dita, não é porque as pessoas vão gostar, vão aceitar, vão acreditar ou não, é porque é a verdade. Mas a Manuela também está certa, não adianta ficar brigando, porque a nossa briga não vai fazer eles crerem. Por mais argumentos corretos que nós tenhamos, a única coisa que pode fazer alguém crer é o Espírito Santo, que pode convencer do pecado, da justiça, do juízo, da fé e salvar alguém. Então não adianta brigar. Fala a verdade e deixa ela fazer os seus próprios efeitos. Martinho Lutero disse certa vez que a verdade é como um leão. Ninguém precisa ensinar para um leãozinho como devorar suas vítimas. Isso é da natureza do leão. O leão devora. E ele diz: quanto à verdade, abre a jaula, fala a verdade e deixa ela devorar suas vítimas. Aquelas que Deus quer. Não era o caso de Acabe. Mas Acabe nunca vai ter uma desculpa. Quando chegar no dia do julgamento de Acabe, Acabe nunca vai poder dizer para Deus assim: eu não sabia qual era a verdade. Porque Deus vai olhar para Acabe e vai dizer: Micaías. E Acabe vai se calar, porque ele sabe que ouviu a verdade. Meu desafio pessoal, para mim e para você, é que nós não temos época talvez mais oportuna no ano
para dizer a verdade que as pessoas não querem ouvir. Para dizer a verdade. A verdade que pode salvá-las. A verdade que vem de homens como Micaías. Às vezes a gente precisa ser meio Micaías. Num mundo como esse, nós precisamos com certeza ser como ele. Espero ter desafiado você para falar para as pessoas, saindo daqui, aquilo que elas não querem ouvir, aquilo que ela não espera ouvir, aquilo que ela não vai gostar de ouvir, e aquilo que talvez possa fazê-la se endurecer quanto ao que ouvir. Mas fale a verdade. Não vamos entrar nesse jogo político, social, de politicamente correto. Vamos falar a verdade. O mundo não está precisando ouvir Feliz Natal, próspero Ano Novo. Tem 400 profetas dizendo isso aí. O mundo está precisando ouvir, se arrependa e creia no Evangelho. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nós precisamos pregar. A mensagem que ninguém quer ouvir. Amém? Vamos orar? Papai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu sei que talvez não é o texto que o pessoal aqui queria ouvir hoje. Talvez o texto que todo mundo queria ouvir, ano que vem vai ser bom, vai dar tudo certo, os seus sonhos vão se realizar, e Deus vai estar com você, e todo mundo espera ouvir uma mensagem alegre, de paz, mas às vezes não é essa a mensagem que a gente precisa. E a mensagem que a gente precisa é justamente aquela que a gente não quer. É justamente aquela que bate de frente com tudo que a gente é, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente aprendeu, com tudo que aquilo que o mundo espera da gente, que a sociedade vive. E talvez nós hoje saímos daqui com um pouco de peso para encontrar as pessoas para o ano novo. Mas que esse peso seja dirigido pelo Teu Espírito e possa nos fazer refletir sobre aquilo que nós estamos dizendo para as pessoas acerca da verdade. Pai, eu quero te pedir que o Senhor ajude cada um aqui a ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas que os encontrarão. Que talvez a pessoa encontre com a gente e diga, nunca mais eu quero encontrar esse cara. Mas ao mesmo tempo essa pessoa diga, ele me falou a verdade. Eu não queria ouvir, eu não segui o que ele falou, mas eu sei que foi a verdade. Que nós sejamos conhecidos não pelo nosso carisma, não pelos nossos atributos sociais e politicamente correto, mas que nós sejamos conhecidos como proclamadores da verdade, como Micaías ficou registrado na história. É o que eu peço para mim e para os meus irmãos, e eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém?